Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desempodera Cast. Nós somos Paula Castelo Branco, Tatiane Beatriz e hoje aqui estamos com uma convidada muito especial. Para dar continuidade, à nossa série de mulheres desempoderadas que entraram para a história. Como a gente já falou aqui, acho que no episódio passado, que iniciamos com a história de Sara, esposa de Abraão. E nos nossos primeiros 6 episódios vamos focar em mulheres bíblicas. E a segunda mulher que queremos conversar aqui nesse episódio, falar um pouco sobre a história dela, é Débora, que foi juíza de Israel. E para conversar sobre a vida de Débora, sobre a trajetória de Débora e a importância de Débora, hoje temos aqui, mais uma vez, pela segunda vez aqui no nosso estúdio, a nossa querida vereadora daqui de Natal, Rio Grande do Norte, Camila Araújo. Bom dia, Tatiane, bom dia, Paula. Para mim é uma honra, uma satisfação imensa, ter sido convidada por vocês. É a segunda vez que estou aqui no Desempodera Cast. Fico muito feliz. Eu quero saudar também quem está nos assistindo agora. E vamos falar um pouquinho sobre a história da juíza Débora, à luz da Bíblia, o que é que essa mulher deixou aí de aprendizado para nós, porque nós devemos nos espelhar na pessoa de Débora. Da outra vez que Camila esteve aqui conosco, falamos de política, falamos do governo Lula, do governo Bolsonaro, era uma época de campanha, mas hoje o nosso papo é mais feminino mesmo, Sim. Nós sabemos que existe uma narrativa, a gente sempre pede também que o convidado fale um pouco sobre si. Só que no episódio que Camila já participou, ela já contou toda a história dela, contou o testemunho. Então, para a gente não se alongar nesse sentido, Camila é vereadora aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, conservadora, é mãe. Tem quantos filhos, Camila? 2 filhos. 2 filhos. José e João. É mãe, é esposa, é vereadora, dona de casa, como vamos ver que Débora era. Então, para iniciar, fala pra gente, Camila, quem foi Débora? Débora, serva do Deus vivo, e vivia num contexto muito difícil, porque no período de Débora, os israelitas eles estavam passando por um momento de opressão terrível, que era o rei Jabim, um rei cananeu muito ruim. E por que Israel chegou a uma situação dessa, de uma crise espiritual, de uma crise moral tão intensa? Porque desobedeceu a palavra de Deus. Então, no momento que as pessoas elas desobedecem a Deus, naturalmente elas vão se afastando de Deus. Que fique bem claro, Deus jamais se afasta das pessoas, da humanidade, dos seus filhos. Mas, naturalmente, o pecado vai conduzindo essas pessoas para um lugar bem distante da presença de Deus. E isso aconteceu com a nação de Israel. E depois de muitos anos, Israel começou a clamar por misericórdia a Deus. Mas o que acontecia? O exército do rei Jabim era muito forte, era rico em cavalos e cavalheiros. E tinha um chefe imediato desse exército, que era Sísera, que também um homem sanguinário, um homem muito ruim. E ali Deus tinha usado, já usava a Débora como profetisa. Débora, uma mulher comum, dona de casa, uma mulher, vamos dizer, cristã, uma mulher crente, se fosse no tempo agora contemporâneo, trazendo para a nossa atualidade, Débora seria uma dirigente de um ciclo de oração muito usada em profecias, com dom de profecia. Eu vejo Débora desta maneira. Vejo Débora uma mulher comum no sentido de que ela era uma dona de casa, uma esposa que zelava pela sua casa, zelava pelo seu marido, lapidote, nome interessante, lapidote, de lapidar. Mas ali ocorre que os homens estavam desencorajados, com muito medo, estavam num ambiente opressor. Imagine, você ser oprimido durante muitos anos. Com certeza, era uma crise financeira que Israel passava também. Era um exército que estava falido e sabia que para romper aquele ciclo de opressão, de abusos, tinha que ser na luta, tinha que ser na guerra. Como é que vai fazer isso? Então, Deus levanta Débora. Deus usa Débora como profetisa e como juíza. Na ausência de homens, Deus levanta uma mulher. E a Bíblia vai mencionar na história de Débora que ela ficava por debaixo de árvores julgando toda Israel. Ou seja, as pessoas tinham conflito familiar,
Quem dirimia esse conflito? A juíza Débora. Por quê? Porque ela sentenciava, ela aconselhava, orientava e julgava. Então, Deus, além de dar ela o dom de profecia, quando ela faz uma profecia para Israel, e ela diz que Deus iria dar vitória ao povo de Israel sobre o rei Jabim, mas seria através de uma mulher e não através de um homem. Você imagine, numa sociedade onde todos querem julgar, né, o protagonismo feminino, essas pautas progressistas, trazendo para a nossa atualidade, né? Que a mulher realmente ela está numa condição superior à dos homens, porque ela rompeu esse ciclo de opressão, porque a sociedade patriarcal ela produz na mulher esse efeito de oprimida, que ela não pode ter seu lugar de destaque, ela não pode ter seu lugar de voz e de fala, né? São verdadeiras narrativas que, na verdade, quando essas mulheres ela ocupam seus lugares de fala, mas se ela não está falando para aquela bolha das pautas progressistas, elas são retaliadas. A gente vê um exemplo de mulheres protagonistas de suas histórias que nós acompanhamos recentemente que tiveram seu direito de fala cerceado, mas porque não defendiam pautas progressistas, pautas feministas, não foi interessante a bolha defender. Não foi interessante o feminismo defender. Então, o feminismo defende mulheres ou defende as pautas das mulheres contra os homens, não é? A pauta do empoderamento feminino, se você ver as mulheres que são empoderadas pelo feminismo, elas ficam bem distantes da feminilidade, né? A maioria das mulheres 100% feministas, elas não conseguem conviver, elas são avessas aos homens. Porque elas competem, né? Criou-se essa competição. Elas querem estar no grau de igualdade geral. Essa competição entre homem e mulher, né? Exatamente. Que aí, à luz da Bíblia, isso vai totalmente de encontro com o que o nosso Deus criou. Deus criou a mulher para ela ser ajudadora, auxiliadora, na condição de submissão. Submissão não é humilhação. É você ser submissa no sentido de você entrar de acordo com o seu marido, estabelecendo um diálogo, não é? Deus criou a mulher de onde? Ele tirou a mulher da costela de Adão. E o que é que a costela protege? Os órgãos vitais do nosso corpo humano. Protege pulmão, protege coração. Então, ele quis fazer isso com a mulher. Então, ele entende a importância do grau que a mulher tem para, não só a luz da Bíblia, para a própria sociedade. É a mulher que dá a luz, é a mulher que é mãe. Essa sensibilidade materna vem com a mulher, né? O homem ele já é mais braçal, ele já é mais de agir de forma mais assim máscula. A mulher não, ela já é mais de raciocinar, de aconselhar, de acalentar, de acolher. Então, veja, aí nesse contexto de Débora, você espera que uma atitude de incentivar, encorajar o exército de homens partisse de quem? Ou do esposo dela, Lapidote, ou de Baraque, que Baraque também era um chefe do exército de Israel. Mas não parte de nenhum dos dois homens, parte de uma mulher. Então, Deus quer nos ensinar com a história de Débora que nós podemos ser, sim, protagonistas das nossas histórias, das nossas escolhas, que nós também somos escolhidas por Deus, né? Ele nos encoraja para que a gente possa perseguir o caminho dos nossos sonhos e possa realizar os nossos sonhos. Nós temos as mesmas condições, nós podemos ocupar o mesmo lugar de destaque dos homens, mas não desmerecendo, mas de pé de igualdade como auxiliadora. Então, o que é que Débora faz? Débora profetiza. Primeiro, haverá libertação da mão do opressor rei Jabim, só que vai vir das mãos de uma mulher. Naquele momento, talvez Baraque, né, se fosse um homem machista, pensou, o quê? Na mão de uma mulher? Mas quem luta sou eu, o exército é meu, está sob meu comando. Você está querendo dizer o quê? Que é você, por acaso, Débora, que vai lá lutar contra o rei Jabim, contra Císera, né? E ela diz, não, você vai se levantar e você vai lutar, você vai levantar o exército e vai lutar contra Císera. E eu acho tão brilhante isso, porque na mesma hora, Baraque não se mostra um homem machista. Ele olha para Débora, ele enxerga em Débora uma mulher de fibra, uma mulher de muita coragem, uma mulher de muito temor a Deus, uma mulher que tinha direcionamento de Deus. E ele olha e diz, Débora, só vou se tu for comigo. E era ele quem tinha um poder militar, né? Isso. Mas ele mesmo assim obedeceu a Débora, né? E no tempo de Débora não era normal uma mulher ser líder.
Mas a gente Deus já- não rejeitou Débora, mesmo assim. Já quebra aquela narrativa do machismo, né? Que Perfeito. a Bíblia era machista. Assim, o movimento feminista... As feministas falam muito que a Bíblia é machista. E aí a gente já quebra essa narrativa quando Deus escolhe uma mulher para ser juíza em um tempo que só homens eram juízes, né? Correto. Débora foi a única mulher. Foi a quarta escolhida, Isso. juíza, e foi a única mulher. E uma coisa interessante é que no livro de Juízes, a história de Débora está no capítulo 4 e 5. No livro de Juízes, quando fala dos juízes de Israel, todos os juízes são registrados, a história de cada um deles, ressaltando o seu pecado, o seu defeito. E Isso. Débora foi a única juíza que Deus fala, que a Bíblia fala dela, ressaltando suas qualidades, suas virtudes. Aleluia. Entendeu? Os outros juízes, não se fala tanto nas virtudes, se fala, eles são conhecidos pelos erros que cometeram. Mas Débora, ela é conhecida, a única mulher que foi escolhida naquele momento é conhecida através das suas virtudes. Então, a gente já quebra essa narrativa de que a Bíblia é machista. Com certeza. E é muito importante isso que a senhora falou em relação ao machismo de Baraque, né? Que não existia. Não existia. Como é que em um tempo onde os homens eram quem lideravam, né? Teria todos os motivos para ser machista e ter realmente essa atitude de dizer, não, eu sou o general sou eu. Quem é Exato. você? Você é uma mulher, né? Você vai administrar o fogão, você vai fazer a comida da gente lá enquanto a gente estiver no campo de batalha, por exemplo. Vai ficar orando por nós, intercedendo, mas fica na tua. Quem entende de guerra sou eu, que sou Baraque, né? Não. Pelo contrário. Ele Pelo disse, Débora, se contrário. você não for, eu não vou. É. Eu só vou se Só você vou for. se você for. E aí a gente vê a influência de Débora, né? Isso. E veja quando o rei Salomão, mais para frente, ele vai e escreve: mulher virtuosa, quem a achará? Os seus valores precedem aos de Rubi, né? No livro de Provérbios. Então, ele estava dizendo, feliz o homem que achar uma mulher virtuosa. E o que é ser uma mulher virtuosa? É uma mulher que tenha a capacidade de despertar no homem, né, essa sensação de virtude. Ela é aquela mulher, lá no livro de Provérbios, vai descrever o que é uma mulher virtuosa. No capítulo 30, ele vai nominar cada mulher. Tem uma mulher que ele diz que essa se levanta ao romper da manhã, já traz os pães prontos, não é? Tem outra mulher que ela costura. Tem aquela mulher que cuida da casa, que ama o marido, que aconchega. Então, assim, se você for ver, for analisar, são mulheres que têm profissões, que têm exercícios na vida secular, mas que têm o ministério, que é ser mãe, que é ser esposa, que é cuidar de casa. Então, assim, a condição de Débora ser esposa nunca foi um impedimento para Deus exaltar a Débora. Nunca foi um impedimento para Débora ser a protagonista da história. E o que muitos possam pensar, então foi Débora quem acabou com o exército do rei Jabi, com Císera? Não, mas a profecia de Débora se cumpriu. Por quê? Porque no momento que eles foram para o embate, Deus mandou uma forte chuva, né, que provocou uma grande enchente, que morreu todo o exército do rei Jabi, tanto os cavalos como os soldados. Mas Císera, o chefe imediato, né, o comandante, vamos supor, o general do exército, ele conseguiu escapar. Ele vai se esconder na casa de uma mulher comum também, que morava dentro de uma tenda, Jael. E Jael sabia muito bem quem era, né, o hóspede dela. Né? Ela trata de maneira cortês. De forma sábia, né? De forma muito sábia. Ela sabia que ela estava ali com o inimigo do povo dela, o inimigo de Israel, que se ela não acabasse com aquele mal ali, a opressão poderia continuar sobre a vida dela, sobre a vida do povo dela. Então, o poder de decisão. Tem momento que Deus coloca o poder de decisão na mão de uma mulher e dá a ela a condição de matar o mal pela raiz ou deixar que o mal continue. E ela ainda serve, se eu não me engano, um copo de leite, né? É. Tome aqui, meu queridinho, um copinho de leite para você não partir com fome, né? E dá uma paulada na cabeça de Císera. E Císera morre. E a vitória do povo de Deus, a vitória de Israel, veio como a profetisa Débora havia profetizado. Vem das mãos de uma mulher. E eu glorifico ao Senhor
Porque levantou essas duas mulheres, uma para profetizar, para julgar, e levantou outra mulher com coragem. Então, nós somos mulheres corajosas. E essa coragem, eu quero abrir aqui um parêntese para a gente refletir que essa sociedade que nós vivemos hoje, né, que as pautas feministas têm tomado conta não só das mulheres da sociedade, mas até as mulheres comuns, as mulheres que estão também dentro das igrejas. O feminismo tem entrado dentro das igrejas, né? De dizer que o homem está numa condição inferior das mulheres, que as mulheres podem se empoderar e que esse empoderamento é uma competição contra os homens. E, na verdade, a sociedade ela vem brutalizando esse homem desde quando ele é pequeno. Nós precisamos desbrutalizar também os homens. Porque o homem é ensinado desde pequenininho que o homem não pode chorar, né? Que o homem que dá amor à mulher é manicaca. O homem que submete as suas orientações, né? Seus conselhos a uma mulher, por exemplo, eu vou tomar uma decisão, eu vou participar da minha esposa. Um homem machista, numa sociedade machista, vai dizer, não, você não precisa perguntar nada à sua mulher. Você é homem ou você não honra as calças que veste? Então, isso vai impregnando na cultura do homem de que ele não deve tratar a mulher, né, como uma auxiliadora e submeter a ela, né, algumas orientações. Eu aprendo com Débora muito pelo contrário, porque Barak entende a necessidade de seguir as orientações de Débora, como ele segue. Agora, por quê? Porque Débora era uma mulher virtuosa. Então, esse é o papel da mulher. Demonstrar que ela tem condições de ocupar o seu lugar de destaque, o seu lugar de protagonismo, sem depender de movimento algum para isto, né? Porque ela tem a essência de mulher. A essência feminina brota dentro dela. E ela pode, sim, conquistar seus lugares de destaque. Quando a gente percebe que as mulheres, quando elas são empoderadas a ocupar um lugar de destaque, em detrimento dos homens, né? Termina que essas pautas vão entrando dentro do próprio casamento e muitos casais se divorciam. E depois as mulheres ficam arrependidas. E quem vai cuidar do coração ferido dessa mulher? As vítimas do feminismo é a igreja. Quantas mulheres chegam arrasadas na igreja porque perderam o seu casamento, perderam aquela convivência saudável de pai e filhos por causa de contextos feministas, né? Ah, eu não vou lavar sua roupa. Se você quiser, você que engome. A roupa é sua. Eu estou trabalhando e agora direitos iguais. E aí deixa de fazer aquilo que Deus a chamou para ser. Deus, na Bíblia, ele diz que é do suor do rosto do homem que ele comeria o pão de cada dia. Não é do suor da mulher. Mas nós, por sermos mulheres sensíveis, nós queremos o quê? Ajudar dentro de casa. Então, nós vamos trabalhar. Só que quando a gente começa a trabalhar, aí começa a passar as revistinhas da Avon, da Natura, Boticário, né? Aí a maquiagem é o pó, é o batom, é o blush. Quando é fé, o dinheiro da mulher está todo aonde? Na revista da Natura, que é quem mais defende as pautas feministas hoje em dia, a ideologia de gênero. Então, claro que é interessante que a mulher venha trabalhar. Por quê? Porque ela consome mais do que o homem. Quer comparar? O homem passa um gel, passa um desodorante, um perfume, um sapato, a camisa, ele já está arrumado. A mulher não, tem que ter uma prancha, tem que pintar o cabelo. Então, assim, é mais interessante que a mulher venha para o mercado de trabalho, mas ela deixe o dinheiro aqui, porque ela consuma mais. Termina que aquela adjuntora que foi trabalhar para ajudar o marido em casa, não chega nem com dinheiro de comprar o pão no fim do mês. Termina que o homem paga as contas, não é? E no fim está trabalhando para servir ao Estado, né? É. Veja, é tão mais prazeroso, parece que ficar 8 horas, 10 horas no balcão de um supermercado, passando compras, passando troco e varrer a casa, passar o pano e lavar a louça e cuidar da janta do marido. Gente, isso é uma escravidão. Tem mulheres que hoje em dia acreditam tanto nisso que elas querem que o marido pague o salário para elas fazer o que é obrigação. Que é obrigação não, que é um dever prazeroso da mulher, né? Ela não faz porque ela é obrigada. Ela faz porque ela ama o marido e por amar ela quer ver bem. Então, ela quer fazer uma comida melhor, ela quer colocar um tempero melhor, né? Ela quer que ele ande bem vestido. O homem que é amado por sua esposa, ele anda com a camisa bem engomada, bem perfumada. Mas o que é que as pautas feministas dizem? Ah, você vai arrumar ele vai sair todo engomadinho, todo perfumadinho, para amante pegar ele. Gente, isso é triste. E a gente sabe que, né, o Deus deste tempo, que não é o nosso Deus
eterno, mas o D com D maiúsculo. Ele é contra a família. Ele quer destruir a família, porque família é o projeto de Deus. Então, eu começo a atingir o quê? A mulher. Para a mulher largar de mão de ser besta, de ficar cuidando de marmanjo, né? De ser mãe de um marido. Então, essas doutrinações, essas narrativas vão, sim, entrando e vão impregnando na mente das nossas mulheres. Mas eu quero dizer a você, mulher que está nos assistindo agora, que Deus te chamou para um ministério. E o teu ministério é o mais sublime de todos. Ele te deu um lar, ele te deu uma casa, ele te deu um marido, filhos. Faça isso com prazer. E isso não vai impedir de você alcançar o que você quer, o seu objetivo. Por quê? Eu sou mãe de 2 filhos, sou casada com Manuel Eduardo. Estou aqui, para a glória de Deus, como vereadora, né? Tenho este anel de bacharel em Direito, certo? Foi 5 anos de faculdade. Muita gente dizia, você não vai conseguir porque você é dona de casa, porque você é casada, você tem que cuidar. Quando você quer, você consegue. Sabe o que eu fazia? Eu cuidava da minha casa, da jantinha, deixava tudo prontinho, ia para a minha faculdade, ia para o meu emprego, não é? E também cuidava do meu esposo. Quando estavam todos dormindo, eu ia estudar. Meu esposo não me obrigou a trabalhar, meu esposo não me obrigou a fazer uma faculdade, mas não me impediu. Nunca disse assim, não trabalhe, não estude, deixe que eu cuide de você e você vai só ser administradora do fogão. Muito pelo contrário, ele me deu todas as condições possíveis para que eu concluísse minha faculdade, para que eu conquistasse meu espaço, meu poder de fala. Hoje eu estou no poder de fala, que é como vereadora, mas não deixei de ser dona de casa, não perdi o prazer de cuidar dos meus filhos, do meu marido, né? de cozinhar, que é uma coisa que eu amo. Então é isso, você pode, mulher, conquistar o seu lugar de destaque na sociedade e não perder o teu casamento e não perder a convivência boa com os teus filhos, com o teu esposo. O Senhor te chamou para isso, para ser mãe, para ser mulher, para ser esposa, para ser feminina e nunca, jamais feminista. Feminista. E quando a gente vê, olha para Débora... E ela é essa profetisa, essa conselheira, essa estrategista, porque Deus fala através de Débora a estratégia. Vamos levar o exército inimigo para a área pantanosa, né? Uhum. Que foi o que realmente trouxe a vitória ao povo de Israel. Porque, Isso. como você falou, né? Que veio chuva e atolaram os carros e todos morreram. Mas se Débora não fosse uma mulher realmente virtuosa, Baraque nunca teria ouvido Débora. Não. Se ela fosse uma feminista que fica impondo o que pensa, o que acha, impondo suas orientações, de forma alguma Baraque teria ouvido Débora, mas ouviu Débora por ela ser justamente essa mulher virtuosa, né? Isso. E falando em mulher virtuosa, que você falou sobre Provérbios, né? Lá em Provérbios, quando a gente lê a respeito da mulher virtuosa, ela é uma mulher trabalhadora. Isso. Né? E aí a gente já derruba também mais a narrativa do movimento feminista, que as mulheres só começaram a trabalhar depois que o feminismo trouxe esse direito, conquistou esse direito. Mas lá em Provérbios já fala da mulher virtuosa, que levanta, que trabalha com a lã, Isso. a mulher que não é? Que orienta os funcionários. Então, assim, são várias narrativas que a gente consegue quebrar só falando da mulher virtuosa que Débora foi. Perfeito. Verdade. Porque o movimento feminista, né, ele cria as próprias narrativas para vender as ideias revolucionárias do movimento. Então, hoje o feminismo propaga, né, essa demonização do homem, esse empoderamento, mas todas essas consequências que estamos vendo nos dias atuais foi graças à revolução sexual promovida pelo feminismo, né? O feminismo sempre propagou aí essa ideia da promiscuidade, Perfeito. né, da libertinagem sexual. E essa libertinagem trouxe consequências para a sociedade de hoje. Então, quem nunca já ouviu, né, esse discurso que a Camila bem pontuou aqui, que homem só sabe trair, que os homens, né, existe até aquele discurso, né, então porque o homem pode sair numa balada, pegar várias e a mulher não pode, né? Então há vários desses discursos, mas todas essas são consequências criadas pelo próprio feminismo. Então veja, elas criam os próprios motivos para continuar existindo. Isso. Exatamente. E o seu corpo, suas regras, não é? Você que manda em si mesma e vai trazendo a verdade essa. Não é uma liberdade. A mulher que ela tem um marido, que ela é feliz, ela é realizada, ela é virtuosa, ela é uma mulher livre. E ela, por ser livre, ela é feliz. Agora, ela não é
libertina, ela não tem a libertinagem sexual de ter tantos parceiros. É por isso que a pauta feminista também defende o aborto, não é? Porque a doença sexual você resolve, existe tratamento, existe coquetéis, mas uma gravidez indesejada, uma gravidez irresponsável, como é que se resolve? Com o aborto. Então, eles querem a liberação do aborto e vai dizer por questões de estupro, mas você pode chegar hoje em qualquer delegacia. Já existe na lei, né? né? Exatamente. E, assim, é algo tão perigoso, porque, veja, vários casos de meninas que tiveram uma relação sexual de forma irresponsável, engravidaram, acusaram que foram estupradas, quando, na verdade, elas tiveram relações com quem ela já tinha. E que elas não foram vítimas de estupro. Então, vai abrir um leque, não é, para uma margem para este crime de aborto, não é, que é um crime, né? E você botando a culpa numa gravidez indesejada e só culpar o seu parceiro de que você foi vítima de um estupro, né? Nós temos isso quando a gente lê o livro de Ana Campagnolo sobre o feminismo. Ela vai trazer um episódio lá da época da Simone de Beauvoir, que tinha uma estudante na época de 15 anos que se relacionou, que engravidou, que abortou, que acusou a pessoa. No fundo de tudo, ele era companheiro dela, ela tinha um relacionamento com ele. O cara terminou indo para cadeia pagar por um crime que não cometeu. E ela se arrependeu amargamente do aborto que ela tinha cometido. Entrou em depressão, tentou suicídio, automutilação. Só que, assim, o fracasso do feminismo eles não contam, né? Os erros, as falhas, o adoecimento psicológico das pessoas, o trauma das raízes feministas que fica na vida de uma pessoa dessa que comete um aborto, que faz, né, a ideologia de gênero aí, faz a mudança de sexo que é irreversível, eles não contam, eles não deixam nem que criem-se estatísticas que comprovem o fracasso dessas pautas progressistas. Então, aqui, nós, como os conservadores, temos realmente que continuar falando desses erros, dessas falhas que existem e que são crimes cometidos contra várias pessoas inocentes só por causa de narrativa, caminhando para um abismo profundo e sem volta. É, porque elas defendem que você tem a liberdade para fazer o que você quiser, mas não... elas esquecem que tudo que a gente faz tem uma consequência, né? Então, faça o que você quiser, seja promíscua. Mas não precisa arcar com a consequência da sua promiscuidade. Aborte, não é? Então, soluções fáceis para problemas difíceis. Complexos, não é verdade? Então, outra pergunta que eu tenho para fazer, vereadora. Débora, seria feminista nos dias de hoje? Jamais. Jamais Débora seria feminista. Porque Débora, ela, casada com Lapidote, né? Ela amava o seu marido. Ela não impôs a Barack, ela aconselhou, deu a orientação, né? A ponto, se ela fosse uma mulher feminista, né, que tivesse aversão a homens, aversão, principalmente a Barack, porque Barack era um militar. Né? Então, se ela fosse uma mulher feminista, ela tinha uma visão totalmente machista e preconceituosa contra o próprio Barack. Então, ela não teria estabelecido um diálogo tão pacífico com ele e ele não teria tanta facilidade de obedecer uma orientação de Débora. Então, pode ter certeza que Débora, no tempo de hoje, ela seria uma mulher feminina e nunca, jamais feminista. Olha aí. E o que a gente pode aprender com a história de Débora? A mulher contemporânea que vive no meio desse furacão chamado feminismo, né? As pautas feministas, esse encorajamento, por independência, por empoderamento feminino, todos esses discursos. O que essa mulher que está no meio desse furacão, que o feminismo passa o tempo todo atacando a gente, né? Estamos sendo atacadas o tempo inteiro por esses discursos. O que essa mulher tem a aprender com Débora? Que, por ser mulher feminina, por amar, não é? Por ser mãe, por ser esposa, você jamais estará impedida de alcançar o teu lugar de destaque. Tu não precisa acabar um casamento, entrar no pé de guerra com o teu marido para você alcançar um lugar de destaque. Porque você nasceu para vencer,
é mágica e vitoriosa, nasceu para alcançar um lugar de autoridade, um lugar de destaque, mantendo o convívio bom, saudável, amando teus filhos, amando teu marido. Ou seja, por quê? Porque não foi impeditivo para Débora avançar, ser protagonista de sua própria história, a condição de Débora ser casada. De maneira nenhuma. E o marido de Débora, Lapidote, não foi um homem machista, não deixou que Débora não avançasse na vida, porque não era ele que ia ser o protagonista daquela história, não ia entrar ali para o livro dos heróis de Israel. De maneira nenhuma. Eu tenho certeza que ele, muito pelo contrário, ele ajudou. Então, conversa com teu marido, fala dos teus sonhos, faz como eu fiz, né? Eu disse, amor, eu quero fazer uma faculdade, eu quero me formar em direito, eu sei que eu trabalho o dia todo, que eu tenho 2 filhos, mas você me ajuda? Ajudo, vá em frente, né? Então, não se deixe levar por essas narrativas que quer, de fato, te ver triste e destruída. Muito pelo contrário. Você nasceu para brilhar, você nasceu para ser protagonista da tua história, então persegue os teus sonhos, que os teus sonhos vai te levar num lugar muito longe. Não precisa de empoderamento feminino para ter poder. Não, de maneira nenhuma. O poder já está dentro de nós. Nós somos uma grande fortaleza, não é? Porque o nosso Deus, ele é o nosso rochedo forte, e a nossa confiança está nele. Amém. Coisa boa. É muito bom receber você aqui mais uma vez. Eu fico muito feliz. As portas da nossa casa, né? Nós dizemos que a Destar é a nossa casa, e as portas desse estúdio aqui, desse DesempoderAcast, desse podcast, estão sempre abertas para você. Muito obrigada por estar aqui, por participar hoje com a gente. Paula, fala um pouco das nossas redes sociais, né? Para os nossos... Não se esqueçam de nos seguir lá nas nossas redes sociais, @Fórum Antifeminista RN. Nós estamos sempre produzindo muito conteúdo legal por lá para vocês. Se inscrevam também aqui embaixo no canal da Destar Digital e estejam ligadinhos aí, que a gente sempre está postando uma coisa ou outra, alguma novidade para vocês. E assim se encerra o nosso 2º episódio da série das Mulheres Desempoderadas, que entraram para a história. Muito obrigada, Camila, e até o próximo episódio.